eu sou Balduino e hoje nós vamos falar sobre um personagem super interessante que está atualmente residindo em Santa Luz. Já no último ano ela assumiu a diretoria de cultura de Santa Luz. Eva Lima. Eva Lima é filha de seu Ladi, que mora aqui na lateral da Igreja Católica. E eu tenho muitas histórias com o seu Ladi. Quando eu tinha Balduino Produções, na primeira fase da Balduino Produções, onde a gente produzia eventos, festas, desfiles, recepções, aniversários, etc, etc. Né? Como vocês já conhecem toda a história, ou não. Então, toda vez que eu ia fazer uma produção que necessitava de alguns utensílios para colocar fogo, água, o que fosse feito com zinco, eu me reportava para casa do seu Ladi. Quando chegava lá, eu contava a história, o que eu ia fazer, qual o projeto, e ele ficava em dúvida como fazer. Então, ele disse, não, você faz um protótipo de papel e me mostra o que é que você quer que eu faça. Beleza. Num desses desfiles aí, eu precisava de tochas de fogo. Eu fui o primeiro produtor, coloquei fogo, literalmente, dentro do Cisal Clube, com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas dentro do clube, e também no salão da ABB. Em algumas atividades, eu costumava fazer as festas temáticas e precisava de fogo. Então, fogo, vela, água, utilizei de todos esses materiais nas minhas produções. E em dado momento eu precisei dessas tochas. Primeiro eu acho que eu precisava ao clube, né? Várias tochas que iam ser colocadas na hora do espetáculo. Não me lembro se foi uma performance artística que misturava canto, poesia, desfile e intervenções de dança, música, enfim, eu fiz um trabalho chamado, a memória não já é mais a mesma, não consigo me lembrar agora. Espetáculo que eu fiz no Cisal Clube, que eu já tinha feito em outra cidade e repliquei ele aqui, um pouco maior. E fui Nenel, que é o meu serralheiro, fazia as bases de vergalhão, né, de ferro, de aço, suporte, tipo basicamente um tripé desse como eu estou usando aqui para colocar essa câmera. Só que eu tenho eles lá na roça ainda. Mas era assim uma dúzia, 2 dúzias, era muita tocha de fogo. Então fazia o protótipo de papel, colocava na base de vergalhão, para seu Ladi entender o que é que eu queria fazer. Como ia ter fogo, tinha que ter uma reserva de combustível, ou seja, não podia ser gasolina que ela derramava inflamável, mas para colocar fogo a gente usa óleo queimado, já velho, bem grosso, com estopas, e lacrava bem a basezinha tipo um funil grande assim, para colocar as estopas e ter aquele fogo e também ser fácil de apagar, jogar água, enfim. Coisa com gente, eu tinha que ter o maior cuidado possível, né? E o mínimo de risco para as pessoas. Então, essa e tantas outras intervenções foram feitas lá na oficina de seu Ladi. Posteriormente, Rita, minha irmã, escuta muito rádio, a Rádio Santa Luz FM, e minha mãe também, lá na lojinha, escutavam as palestras de Eva, as entrevistas na Rádio Cisal. Quando Eva teve aqui em Santa Luz, que ministrou o curso de teatro, eu estava no mundo, em São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, Curitiba, em algum lugar do Brasil, por aí afora, e nós nunca nos encontramos. Depois de 2 décadas, basicamente, foi que eu vim ter contato com Eva.
O primeiro contato foi através de minha mãe e minha irmã. Minha mãe já conhecia a Eva, falava com Eva na feira, que tinha um filho que era artista, etc, etc. Minha irmã também conhecia a Eva. Então eu fui apresentado, basicamente, a Eva pela minha própria família, por identificação. A partir daí, nós tivemos o primeiro contato e desde então somos basicamente almas gêmeas, com certas diferenças e igualdades. Eva é de trupe de mambembe, Eva gosta muito de inovações, de estar aqui e acolá. Eu já sou de um tipo de artista que sou mais fixado a algum lugar, algum projeto um pouco maior. Eva ficou muitos anos em Tabuna e Ilhéus, produzindo elenco de filmes, teatro em Salvador, enfim, etc. Ela tem uma carreira longa no cinema aí, tanto como atriz, como produtora de elenco, etc, etc. Ela depois vai falar sobre isso, ela pessoalmente. Estou falando do processo da nossa interação enquanto pessoas e enquanto artistas. Desse momento para cá que nos encontramos, nunca mais nos desligamos. Eva voltou para... Ela teve aqui, passava alguns momentos em Santa Luz. Quando foi o ano passado, né, no início dessa gestão, 1 ano e meio atrás, ela apareceu com a questão do projeto da Lei Aldir Blanc, etc, etc. Veio com o pessoal, uma trupe lá, vereador Iari. Fomos para o sítio, tomamos cerveja, fiz churrasco, uma tarde inteira, conversamos bastante. Um tempo depois, Eva é nomeada diretora de cultura. Como eu estou sempre em trânsito, eu só vim saber basicamente um mês depois. As postagens em Facebook, né, quando eu chego aqui, já tem 2, 3, 4, 5 dias, elas estão lá embaixo. Se alguém não comentar e não replicar, reverberar essas notícias, eu acabo não sabendo. As pessoas morrem, acontecem N coisas aqui em Santa Luz. Como minha família não é muito de disse-me-disse, a gente acaba não sabendo dos acontecimentos. Cassinha, minha vizinha aqui da frente, Cassinha de Israel, que veio me falar sobre a nomeação. Então, nesse dia, eu tive um insight e fiz um texto Bíblia. É aquele texto que, a princípio, você acha um tanto desconexo, porque a mulher tinha acabado de ser nomeada diretora de cultura, e então eu tracei 30 anos de arte aqui em Santa Luz, sem apoio nenhum do poder público, nem de nada, nem de nada. Essas histórias aí a gente vai contando posteriormente. Então eu fiz uma bíblia lá, do A ao Z, das dificuldades, das pendências, das histórias que ela iria encontrar aqui em Santa Luz em relação a desenvolver arte e cultura na cidade. Algumas pessoas até me chamaram a atenção por conta do texto ser assim meio seco, muito incisivo. Mas como eu não devo obrigação a ninguém, não presto serviço para ninguém, então eu sou muito livre para falar aquilo que eu penso e aquilo que eu quero. A vida inteira foi assim. E no desenrolar do novelo, né, Eva já está aí 1 ano e tanto, ela está vendo o quanto é difícil trabalhar aqui. Primeiro que ela vem com uma bagagem muito grande de teatro diverso, principalmente o teatro de rua, o teatro popular, o teatro mambembe, né, de fazer acontecer com as pessoas, que eu tenho muito essa pegada também da performance, né, um pouco mais urbana, e nos vemos muito bem nas linguagens, né. Ela formou um grupo de teatro com os meninos aqui, vai trabalhando aqui e acolá, mas sempre meio apedrejada, como doida, como sem noção, nonsense, e tem enfrentado algumas dificuldades no fazer da arte. Porque Eva não é para ser a tarefeira. Eu expliquei tantas e tantas vezes. Mesmo que me contratassem para um trabalho desse aqui, eu não posso mais ser tarefeira. Tarefeira é aquele que faz tudo, que corre atrás de mão de obra, disso, daquilo, que sobe, desce, faz instalação, que bota a luz. Não, não. Isso é serviço para uma equipe técnica. O diretor de cultura, ele tem que ter noção do que ele vai fazer, tem que ter noção de direção, principalmente quando não tem um diretor para fazer as coisas. Um diretor de produção que não tem. São N funções para serem desenvolvidas. E nesse desenrolar do novelo, ela tem tido muitas atribulações nas dificuldades de realização. Volta e meia a gente conversa, comenta, eu digo, vai aguentando aí, porque
Você chega assim meio como um furacão, a cidade está há muito, muito tempo sem produção artística, sem realizar nada no contexto. Então, por conta da tecnologia, as pessoas acham que sabem tudo. Aqui em Santa Luz tem uma velha história que todo mundo é tudo. Quando aparece um DJ, todo mundo é DJ. Quando alguém começa a fazer filme, todo mundo começa a fazer filme. Então, assim, é uma Maria vai com as outras. Permanece aqueles que têm compromisso com as situações, com as coisas, e depois de uma década ou duas você sabe quem veio para ficar. Porque nada frutifica em menos de 10 anos. Tudo é projeto a longo prazo. Não se forja um artista em 2, 3 anos, porque assistiu muito filme na internet, porque fez um cursozinho de teatro, fez um curso disso, daquilo, enfim. Não have, não pode, não existe. O forjar, é o labutar, é o fazer e refazer. É quando não dá certo, que tem que recomeçar, que tem que refazer, que você chora, que você labuta, que dá errado, que dá certo e você melhora, enfim. É todo um processo. Tem os princípios, os processos, né? E a labuta, a maneira de fazer. Então, Eva tem encontrado dificuldades na realização dos projetos, por falta de mão de obra especializada. Ela teve um problema agora sério no joelho, teve um derrame no joelho. Nessas últimas festas, uma das peças lá do nome de Santa Luz, e o homem de Santa Luz, caiu por cima do joelho, e eu já havia precavido sobre acidente de trabalho, de cuidado que você não tem mais idade de estar fazendo esforço físico tão grande, você tem que ter as pessoas corretas para fazer as coisas, e ela acabou se machucando. Mas nesse mais de um ano de trabalho, ela tem mostrado bastante ao que veio. Pena que ainda a cidade não abraçou, como a gente sabe, tem muito frufrufru aqui e acolá, mas não existe uma secretaria de cultura em Santa Luz. A própria diretoria de cultura não tem um lugar fixo, não tem papel. Eu só acredito nas coisas fundamentadas com livro de ata, com resoluções, como as associações existem, né? Documentação para você achar em qualquer época, faz tudo virtual, daqui a pouco você vai procurar um cadastro de alguma coisa, desaparece. Os recursos de quase 300 mil reais da Aldir Blanc desapareceram, né? Foram feitos os projetos aí, eu não assisti nenhum projeto ainda que foi feito com esse dinheiro. 300 mil reais, basicamente, dava para dar uma fomentada em N artistas na cidade, né? Participei do primeiro cadastro, do segundo e nada. Ninguém sabe o que é que aconteceu. Bom, isso aí é para os vereadores, quem fiscaliza. Eu não tenho obrigação alguma de estar cobrando nada de prefeitura, etc, etc. Fica com as autoridades competentes, Ministério Público e, enfim, quem quer que seja. Porque, na realidade, é dinheiro público, né? Tem que se prestar conta. Eu, como sempre, prestei conta às pessoas que eu trabalhei na Baldwin Produções. Eu sempre trabalhei com o privado, com as pessoas, né, do comércio, o pessoal de loja, empresários, enfim, ajudantes, gente da própria rua, uma gama de pessoas, mas com poder público, fora algumas intervenções e algum patrocíniozinho michuruca, assim, muito pouco. Então, eu nunca tive essa preocupação, porque o meu nome abre portas. O meu cartão de crédito em Santa Luz, que eu não tenho cartão de crédito, é o meu nome. Quando eu chego, que eu assino um papel, eu tenho uma responsabilidade moral de cumprir, deixar o meu nome ilibado nessa cidade, em qualquer outra por onde eu ande, onde já andei. E minha amiga tem assim, a gente tem saído algumas vezes, a gente passeia de moto, né? Eu saio com ela, a gente bate muito papo, a gente toma uma cervejinha em branco, a gente anda, vai no Morro do Lopes, vai na Cratera da Lua, vai aqui no meu sítio, aqui na minha roça, já foi lá no Gravatá também. E tenho feito essas incursões com Eva, né, de aproximação do povo de Santa Luz com Eva, com pessoas interessadas, interessantes também. A gente tem feito esse contato. E ela foi muito bem recebida. Eva é uma pessoa, qualquer artista do nosso quilate, é sempre bem quisto onde passa, porque a gente está preocupado sempre no fazer, no acontecer das coisas, né? No produzir.
Infelizmente, as pessoas ainda são tacanhas. Eu pensei que quando eu tivesse 50 anos, que essa cidade aqui tivesse top, 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 top. Né? Com centro de cultura massa, com secretaria de cultura atuante, com jovens aí na secretaria subindo e descendo, realizando as coisas em Santa Luz, que já tivesse um cineminha, um cineclube, que já tivesse um palco de teatro decente, entendeu? Que já tivesse um lugar multitarefa, que nada, continua o mesmo cisal público velho lá caindo nos pedaços, a ABB também, e sem espaço para nada. Construiu-se um auditório que só serve mesmo para palestra. Se eu colocasse as mãos nele, eu conseguiria fazer um teatro beleza naquele espaço, sem modificar quase nada. Mas, como na minha ossada, ele vai continuar lá sendo só servindo para palestra e nada mais. Voltando ao que interessa, a minha amiga, porque aqui, como eu disse hoje, respondendo a Jussara Secundino, eu já falei hoje aqui numa abertura de um filme lá do Sertão Cisaleiro, quando eu recebi a carta do presidente da República, João Figueiredo, que eu era criança, entre 12 e 15 anos, não sei, não me lembro bem não. Seu Zé Lito Bahia, fazendeiro importante, um homem culto, que lia jornal, estava sempre atualizado. Como tia Zé morava ali, tia Zé, a mãe de Carina Bahia, na mesma rua de minha mãe, na João Matos. João Matos é o pai ou o avô de Lito Gordo. Não sei bem se pai ou avô. Aí só Nelci Lima para me dizer depois. Lito já tem me dito várias vezes, mas a minha memória não é mais a mesma, não. Ele veio me visitar, né? Conversamos, aí ele disse uma frase: garoto, pessoas do seu quilate têm que ser muito homenageadas, privilegiadas, que têm muita atenção, precisando de alguma coisa à tua disposição. Então, um homem que ele já era idoso naquela época, teve a fineza, a educação, a grandeza de vir me cumprimentar, de vir me conhecer. Então, esses pequenos atos de educação e de fineza, a gente vai aprimorando, vai sendo lapidado, e você se torna joias preciosas e valiosas, como o quilate de ouro que Santa Luz hoje tanto exporta ouro para o mundo afora. Mas se você não tiver quilate, qualidade, se não tiver brio, não tiver um nome ilibado, você vai à bancarrota. Então, Eva Lima tem construído na sua história muito, muito legal, muito bacana, para quem está conhecendo agora, para quem vai conhecer mais a fundo. Espero que se tome mais providências para que realmente essa Secretaria de Cultura... cultura e esporte, mas como eu não sou ligado a esporte algum, a não ser ciclismo, que eu curto muito jogar ciclismo e moto, claro, né? Não posso estar falando sobre isso que eu não sei, não é do meu ramo. Então, como eu sou técnico em cultura, sou artista plástico, artista visual, e trabalho há tantos e tantos anos nesse ramo, que se olhasse um pouco mais, que a cidade ela já está muito estruturada, a cidade está enorme, e a cultura tem de uma educação, de formação de educação, da personalidade das pessoas, no estalo, é muito rápido. Você educa uma pessoa numa peça de teatro, numa exposição de arte, numa palestra, a pessoa sai de lá automaticamente vinculada a uma ideia, a uma situação, a um conceito, e que é muito mais rápido e prático se educar com cultura, com arte, do que na escola de uma forma geral. Eu tenho falado, bradado essa história há muitos e muitos anos, e não tinha gravado ainda, porque meu primeiro projeto aqui na cidade em relação às artes visuais, no sentido de cinema, de vídeo, né, e internet, é com o canal Sertão Cisaleiro. Vai na sequência o Balduino, que a gente vai ter muitas histórias como essa daqui, de pessoas e personagens, que a gente vai estar comentando, lustrando, né, os quilates, o brio de cada coisa, de cada pessoa, de cada personalidade. Que isso eu já fazia há 30 anos atrás, no projeto Gente de Fibra. Nada é novo, tudo só são consequências tecnológicas. Como eu sempre converso com Eva nas nossas incursões aí pela cidade, nos nossos bate-papos.
Então, que se tenha, né, realmente fundamentado, com documentação. Santa Luz é uma cidade que não tem documento de nada. Eu quero bater palmas aqui para a DJ e o professor Léo, que eu sempre falo. As pessoas falam muito de Nelci, porque Nelci só fez aquele livro, etc. Nelci é um artista popular. Foi o único que até então se propôs a contar a história de Santa Luz. Isso é altamente louvável. E todo mundo condena, e poucas pessoas fazem. Eu sou do tipo de pessoa que faz, que acontece. Não sou de ficar bradando, conversando à toa, não. Então, é esse tipo de pessoa que está no meu hall de amizades. Léo falando professor Léo, que é o professor de História, do lançamento do livro da História de Santa Luz. Muito bem-vindo. Eles fizeram um vídeo lá no Morro do Lopes, muito legal. Já disse a DJ nas redes sociais, escrevi, nunca nem falei com ele, que a gente pouco se vê, que eu vou replicar esse vídeo, né, reforçando essa ideia, porque eu falo muito de Sertão Cisaleiro, da cidade, da localização, e esses dados trazidos por DJ e por Léo, naquele vídeo, por menor que seja, já abre assim um leque de informações, vem a agrupar informações e ilustrar tudo aquilo que a gente fala de Santa Luz. Muito melhor que eu, que é altamente fundamentado, o homem é professor de História, como eu sempre cobrei, onde estão os professores de História, onde estão as pessoas que fazem as coisas em Santa Luz. Nós já temos muitos médicos, advogados, engenheiros, e arte e cultura tem que ser comido, bebido, vivido e vivenciado, como tudo que a gente faz. Porque além de alimentar o corpo, alimenta a alma. E o que seríamos de nós nessa pandemia se não fosse a arte? A nossa janela para ter passado por um momento tão e tão difícil, que vai ser replicado em outros momentos daqui para frente, infelizmente, pela humanidade. Fica aqui o meu grande abraço a Eva Lima, o meu abraço a você que está do outro lado. Continua pesquisando, vendo o que essa moça tem feito, não só aqui por Santa Luz, mas o que já fez em sua breve história enquanto artista, que é fundamental. Ela está reverberando essa voz aqui que vos fala há mais de 3 décadas, né? Repisando essa mesma historinha, pisando, repisando, para ver se consegue nascer novos frutos, porque eu já estou velho, Eva também não é mais uma menina, não dá para ser tarefeiro, não. Eu de tarefeiro estou fora. Basta o Gravatar, que foram 7 anos de labutas e histórias que vocês estão acompanhando aí no canal. Um grande beijo, sorte e saúde, Eva Lima. Você completa já 1 ano na sua diretoria e vai pelejando como é que for. Pelo menos as pessoas estão vendo ao que você veio. Sem dúvida, foi de grande valia, está sendo de grande valia, não só para nós que somos amigos, mas para a cidade de uma maneira geral. Grande beijo, fique com Deus e até breve.